chamei o Wagner Mancini numa sala e fui e falei para ele, falei, olha aqui, ó. Sou o Thiago Franklin, aqui do canal Resenha com TF. Se você caiu por acaso neste corte, se você curtir, deixe o like e inscreva-se, porque todos os dias você encontrará cortes e entrevistas na íntegra aqui no Resenha com TF. Veja esse corte, que ele ficou bem legal. Jefferson, você pode parar, você parou de falar, você pode responder alguma coisa. O Wagner Mancini foi o técnico mais traíra que tu já viu no futebol? Cara, todo mundo fala que ele era o técnico traíra. Agora eu vou falar uma coisa que eu nunca falei. Ele morreu. Eu vou falar essa história aqui agora. Ninguém vai segurar mais minha boca em relação a uma história. Eu entrevistei no canal do TF em 2019. A primeira entrevista que eu fiz no canal do TF foi com o Maurício Assunção. O falecido Maurício Assunção. Sim. E antes dele ir embora, eu fiz a pergunta já com tudo fora. Falei, Maurício, me conte essa história dos jogadores que foram embora. O que aconteceu ali? Acho que o Jefferson nem o Jefferson sabe essa história. Vou revelar aqui. Nunca contei essa história, vou contar diante de um jogador que poderia ter ido embora também. Aí, naquele momento, o Wagner Mancini entregou o cargo. As palavras do Maurício Assunção, Juliana é testemunha. Minha esposa, ela estava perto quando o Maurício Assunção falou isso. O Wagner Mancini entregou o cargo. O Maurício não aceitou o cargo. Ele só ficaria no clube se o Maurício mandasse determinados jogadores embora. O que o Maurício fez? Demitiu determinados jogadores. O que o Wagner Mancini fez? Se omitiu, não falou nada. Então, a história da demissão, quem pediu a cabeça... Quero ver se ele vai desmentir. Algum dia ele vai desmentir essa história. Mas quem pediu a cabeça, segundo o Maurício Assunção, Juliana é testemunha, minha esposa estava perto quando ele contou isso, foi o Wagner Mancini. Aí vem essa pergunta para você, Jefferson. O Wagner Mancini foi o técnico mais traíra que você já viu? Muitos jogadores falam que ele era muito traíra. Era traíra? Cara, ó, vamos lá. A questão do Wagner Mancini, para mim, ele não era totalmente transparente, tá? Assim, no sentido... O que eu falo para você aqui, eu costumo dizer o seguinte, cara, minha palavra vale muito mais do que o contrato. Tá? O que eu falo para você aqui, eu vou até o final e vou cumprir. Né? E se eu tiver alguma coisa contra você, eu vou chegar em você e vou falar, não tenho que ficar falando escondido. Então, para mim, o Wagner Mancini, ele não era tão transparente. Então, assim, numa coisa que às vezes falava para você aqui uma coisa e lá atrás, né, não falava totalmente ao contrário. Então, assim, foi o que aconteceu justamente nesse jogo, né, que eu vou até continuar aqui, o que aconteceu nesse jogo aqui contra o Santos. E acabou o jogo contra o Santos, cara, meu telefone pipocando, não sei o que aconteceu, não sei o que e tal. Eu fiquei muito bravo, assim, no sentido, falei, cara, não foi isso que aconteceu, cara. Eu nem consegui dormir, eu falei, eu preciso falar, não foi isso que aconteceu, entendeu? Poxa, aconteceu isso, aconteceu aquilo, não foi isso, cara. E aí eu cheguei no dia seguinte, cara, eu falei, mas eu quero que marque uma coletiva, eu preciso falar. E aí o Maurício Assunção, ele me falou assim, olha, até sei o que você vai falar, mas eu só peço que você não fale do treinador, porque eu não tenho como colocar o treinador. Desse jeito. Então, tá embasando a minha história aqui agora. Ele falou, só não... Beleza. Foi aonde eu falei o seguinte, só que aí eu falei para ele o seguinte, falei, olha, ok, beleza. Eu fui para a coletiva, falei a minha versão, falei realmente que eu tinha falado com o Gotardo, não tem nada contra o Gotardo, eu só realmente queria que ele, né, assumisse o que eu falei para ele, nada contra o Gotardo. Só que eu chamei o Wagner Mancini numa sala e fui e falei para ele, falei, olha aqui, ó, desculpa, mas você não foi homem. Você não foi homem de querer de reunir ali os jogadores e falar que eu abandonei o time. Você não foi homem de chegar e ligar para mim e falar a verdade para mim. Pelo contrário, eu não estava escalado para jogar esse jogo. O que aconteceu foi que perdeu o jogo contra o Santos e vocês queriam me colocar lá num jogo que eu não estava apto para poder jogar, para poder dividir a responsabilidade. A realidade foi essa. Entendeu? Você queria tirar o seu da reta. Eu não estava apto para poder jogar. Eu fiz uma viagem não sei quantas horas para a China. Poxa, minhas pernas não estavam nem sabendo onde que eu estava. Em menos de 24 horas, você querendo que eu jogasse um jogo que eu não estava preparado. Se você tivesse me avisado, a realidade é que acontece. Se você tivesse me avisado,
eu teria feito uma outra logística. Teve jogador que pegou avião fretado, não sei o que e tal. Então, assim, eu tinha feito outra logística, entendeu? Quantas vezes acabou o jogo, acabava o jogo da seleção, poxa, eu saía do avião, porque eu sabia, né? Eu usava eu usava na realidade, uma calça para poder cruzar as pernas, para não sei o quê, né? Tomava umas vitaminas, descansava no aeroporto, fazia isso aqui, enfim. Já cansei de fazer isso aí para poder chegar no jogo, só que aquele jogo não estava escalado. Então, E se você falhasse, quem era o culpado seria você. Mas eu tiraria o dele da reta. Na realidade, o que acontece? Cara, eu já sabia que estava perdido. Na realidade, vou botar o capitão ali também para poder dividir a responsabilidade, né? Mas, cara, a responsabilidade a gente tem, independente disso ou não. Então, na realidade, foi isso que aconteceu, cara. Infelizmente, acontecem algumas coisas nos bastidores, mas eu não tenho, cara, nada contra o Gotardo, entendeu? Nada contra o Gotardo. Eu acho que ele pegou isso aí falando que eu, de maneira nenhuma, cara, ia falar pro presidente que só ficaria se mandasse o Gotardo embora. Que isso, cara? De maneira nenhuma. Isso eu não faria com ninguém. Ninguém. Eu não dormiria tranquilo se eu fizesse uma coisa dessa, pô. De maneira nenhuma.